Olá, pessoal, aqui é Marta Eixo, você está no podcast Estelar 2.0. Aqui é Manx e estamos conectados. E aqui é Geisa Barazal. É isso aí, pessoal. E a gente gosta, né, de falar dessas coisas polêmicas, né? Até porque as técnicas que a gente usa lá na Hathor, e acontece muito quando eu posto, né, os cursos de falar, lá veio o pessoal falando de extraterrestre, né, e não sei o quê, não sei o quê. E tem muita história, né, ao redor disso, né? Então, é interessante a gente conversar sobre essas situações, até para a gente poder encaixar melhor, pelo menos na nossa visão, o que é tudo isso, né? Então, primeira coisa, como é que vocês entendem essa energia extraterrestre, nave espacial? Posso falar primeiro? Eu só sorrio e aceno. Até hoje, quando começa a falar arturiano, pleidiano, fala um. Siriano? Siriano, eu só faço assim. Bom, meu primeiro contato, digamos assim, né, foi com o meu mentor, que uma vez a gente estava em Asgard, e aí eu vi todo aquele céu estrelado e perguntei o que existe, né, nesse céu estrelado. Ele falou, deuses maiores do que nós. Então eu falei, então realmente tem alguma coisa depois deste céu, né? E aí veio toda uma questão existencialista. A partir do momento que você projeta fora do corpo, e aí você começa a projetar para fora da Terra, e aí vem aquelas questões, igual quando o homem saiu pela primeira vez da Terra, chegou à Lua, em que se acreditava que quando cruzasse ali um certo limite, se encontraria Deus, né? E aí, quando não se encontra, como você encara isso, né? Eu tive ali um primeiro momento... eu tive um primeiro momento que eu fiquei me questionando muito, né? Que vastidão é essa? Então, o contato mais próximo com mentores estelares veio nos últimos anos. E aí eu entendo como parte... como um contato espiritual. Se algum dia eles virão de carne e osso, não sei. Mas eu entendo que, assim como muitos dos deuses do passado, outros mentores, podem vir a materializar um corpo físico, é muito provável que eles também possam mas assim, não é à toa, digamos assim, a qualquer momento. É como eu entendo nesse momento, e tudo pode se transformar. É bem interessante, né? Porque se você for pensar Shiva, né? Aí da Yuga, e o chefinho da Geisa... Sorri assim. Shiva também é um ser estelar, né? Então, ele é um extraterrestre, porque não existe outros Shivas, né, aqui nesse planeta. E ele traz essas informações. Então, é interessante, na verdade, se você for pegar na história da humanidade, até na questão darwinista, né? Então, que era um ser unicelular, que depois virou pluricelular, que depois virou réptil, que depois virou, né? E aí chega no ser humano. Existe um elo perdido, porque, de repente, por que só a linhagem dos macacos não, né, gerou isso e as outras linhagens não, né? Existem outras linhas de tempo e raciocínio que falam que, na verdade, a Terra é uma biblioteca viva, né? E como biblioteca viva, ela tem praticamente todos os DNAs do universo. Profundo isso. Né? Então, nós somos DNAs vivos de todos os DNAs do universo. E cada vez mais, quando eu trabalho com apometria, com mandala de dragão e tal, fica mais claro isso, porque é como se cada parte do nosso DNA fosse um fractal de cada uma dessas raças. Então, você não precisa ir para fora para você achar alguém dessa raça. Olha para o teu DNA.
Porque você pode ver que a maior parte do DNA humano, ele é muito parecido, às vezes, por exemplo, com um porco, com um cavalo. E como é que, né, duas fraçõezinhas ali que muda Impede você tudo, de linchar, não é mesmo? né? E quando você olha até os fetos, né, por exemplo, feto de rato, feto de humano, é tudo muito parecido naquela O parte início. Golfinho de também, golfinho, né? tudo inicial é muito parecido. Então, na verdade, aqui é um grande laboratório experimental do universo que vai trazendo as sementes, por isso que a gente chama de sementes estelares. Cada um vai trazendo sua semente estelar para contribuir com essa biblioteca viva que é o planeta. Existe até um livro chamado Terra, Biblioteca Viva, da Barbara Marciniak. Aí dá uma olhada. Lá ela fala um pouco mais sobre essa história dos DNAs aqui para o planeta. Então, são vários momentos que eles vão tentando fazer o experimento humano, que o experimento humano que eles chamam de adâmico, para ver se a gente consegue chegar num humano mais ok, assim, que consegue não se matar, né? Não se explodir, não explodir o planeta, né? Então, tem primeiro que eles chamam, né, de ser os gigantes, né? Tá lá naquela energia de Asgard e tal. Os arbóreos, aí tem outro que eu esqueci o nome. Depois vem os lemurianos, e aí os atlantes, e depois Os lemurianos é tipo o Rei Julian mesmo? Lemuriano não. Eu lembrei do Rei Lemuriano Julian. é aquele povo com o cabelo branco. Ah, tá. Né? Então você vai ver lemuriano muito com aquele povo cabelo branco e olho claro, assim, olho mais claro, assim. Madagascar me iludiu. Porque eles vão fazendo todos esses experimentos para chegar numa raça adâmica mais ok, assim. Então, se você for pensar na humanidade, a humanidade, na verdade, eu vejo, né, todo mundo fala, você, né, imagem e semelhança do Criador, eu vejo como um trabalho mais assim, olha, vamos puxar aqui esse DNA para ver o que sai. É um trabalho da natureza nesse aspecto para conseguir chegar numa estabilidade. Então, e aí, quando o pessoal fala, ai, tá vindo uma nave, tá vindo não sei o quê, é porque tem alguém que cuida. Sim, claro. Então, é óbvio que você, né, se tem, por exemplo, um DNA de um siriano, se tem o DNA... É claro que vão ter os seres que vão estar cuidando para que aqui, o experimento, ou... não sei se pode chamar de experimento, né? Mas o projeto, né, possa seguir numa possibilidade. Então, a gente vai ter naves aqui. Só que, assim como uma vez eu tive que explicar para o meu marido, porque quase foi uma separação, a gente estava perto de Mariporã, né, numa pousada, e aí eu vi uma nave pleiadiana descendo. E aí eu falei, é a nave que desceu, por isso que acabou a luz. Aí ele olhou assim e falou, eu não tô vendo nave Um mês de nenhuma. namoro. Eu não tô vendo nave nenhuma. Aí ele não falou mais comigo aquela manhã. Eu falei, não, Shin, as naves são plasmas. Eles já não são mais físicos, porque aqui a gente está na 3D, eles são de 5, 6, 7D. Então, praticamente, o lado mais material, físico deles já não existe mais. E para eles plasmarem, para chegar a ponto de ficar em 3D, é muita energia que eles têm que trabalhar. Então, a maioria das vezes eles não plasmam em 3D, porque eles têm que sobrecarregar muita energia, né? Porque imagina que você é um plasma lá todo sutilzinho, de repente tem que, né, ficar naquela coisa mais densa, densificada. Então, aí você tem que... A fusão, ela exige mais energia do que a ficção, né? Que é quando tem explosão. Porque você tem que, né, ter energia para apertar e chegar numa matéria. Então, dificilmente você tem pessoas que têm contatos de primeiro grau, porque as naves, elas têm que sobrecarregar demais a energia delas para chegar na matéria física aqui de 3D. Mas a gente consegue se utilizar da matéria física de 3D
para as outras dimensões. É que isso que a gente não tem consciência. Então, quando a gente chega nas dimensões, por exemplo, arcturiano de 5D, pleiadiano de 6D, então você vai tendo que utilizar a tua matéria para chegar no plasma, para esse plasma conseguir entrar em contato com eles. Né? Que é mais ou menos o trabalho que na apometria a gente faz, tanto que a gente não quebra lá os layers, limpa para ficar mais fácil para, né, sutilizar e mandar para as dimensões sutis. Exatamente isso. Então, quando as pessoas falam, vai vir um apocalipse, vai vir não sei o quê. Gente, por que eles iam querer destruir o lugar onde eles estão guardando a informação do universo? Agora, uma pergunta, Marta. E quem coordena isso? Quem que teve a ideia de fazer aqui esse... a Biblioteca Viena. Tá, bom, vamos lá. Aí é uma história que quem assistiu tem lá a Saga Anunnaki e... Sendeiro Luminoso e tem mais um... Não, esse é o nome é outro nome. Mas... Ele vai trabalhando exatamente a história, Matias de Stefano e às vezes um pouco do Rodrigo Romo também, ele tem um pouco dessas histórias. Mas basicamente a história da Terra é uma história de seres que vão chegando e falam, olha, aqui tem ouro, vamos levar ouro, sabe? Né? Então, olha, por quê? Porque a Terra, nesse ponto da riqueza material que ela tem, não existe nenhum planeta igual neste quadrante do universo. Por isso que ela é tão visada. E por isso que quando você tem a permissão de encarnar aqui, é uma permissão muito rara, porque, na verdade, não se dão permissões assim tão facilmente. Eu sempre penso nisso. Quando vem aquele momento difícil, eu falo, nossa, mas tanta gente queria estar aqui, deixa eu aproveitar. Né? E aí, às vezes, você está na sua vidinha aí chateado porque você está nesse planeta, mas não existe planeta igual ao planeta Terra, no sentido de ter essa energia de vida que tem em outros planetas. Então, por isso que eles chamam de joia do universo, né? Então, por ser essa joia... Por muito tempo ela foi degradada, então, quando você fala da Torre de Babel, a Torre de Babel era um aeroporto interestelar. Claro. Sim. Eu entendo que a maior parte das mitologias também são uma esses história seres estelar. Mesmo lá no México, a chegada de Quetzalcóatl falava que ele chegou numa nuvem voadora. Nos persas, a história do tapete voador também. No Ramayana tem um carro voador. Então. Que tira o pessoal lá de perto do Sri Lanka e leva até a cidade natal deles, lá no norte na Índia, em Ayodhya. Né? Nos Tuatha Dé Danann, quando você pega a história dos celtas também, os Tuatha Dé Danann chegam em nuvens. Né? Então, era como se entendia na época. E algumas histórias até indígenas, eles falam dos seres que chegam do céu. Então, eles falam o povo do céu. Por quê? Porque chamam os cocopeles. Porque eram pessoas que vinham do céu, casavam com as mulheres aqui da região para ter filhos estelares. Então, assim, aqui, gente, já tem há muito tempo. Aqui a gente... É melhor não saber, porque senão entra em colapso. Fica aqui com a cara que eu tô, assim, né? Mas essa história de tudo... de ter essa memória, né, de tudo sempre explodindo, tem a ver com a Guerra de Órion. Então, há muito tempo atrás, muito mesmo, né, lá atrás, já existiram muitas guerras estelares, inclusive Star Wars, tem a ver com a memória de uma pessoa sobre as guerras estelares. E foi um momento onde realmente balançou uma parte do universo. Então, o que acontece? Eles tiveram que pegar todas as almas e os seres, foram fazendo esse recolhimento para trazer aqui para o planeta para poder restaurar a consciência desses seres. Então, muita gente
vem dessa guerra, às vezes pode ter vivido em outros planetas, mas morreu na guerra e teve que voltar para cá, pro berçário, para começar de novo. Então, por isso que às vezes você tem essa memória de tudo destruindo, porque na verdade isso já aconteceu. Né? E como você tem uma memória de algo que já aconteceu, a tendência é você achar que isso vai ser para o futuro. Vai acontecer de novo. E aí surgem essas teorias isso, de que vamos todos morrer. Que vai explodir, que vai ser o asteroide, ou vai vir agora essa nave que está chegando. E que, na verdade, são só patrulhas. E a maior parte deles nem aparece, porque a gente, não teria condições de enxergar. Pode vir uma nave de 50 quilômetros aqui, a gente não enxerga. Porque a nosso olho não está preparado para ver uma nave, porque a gente não entende o que é. Então, a partir do momento que você não entende o que é, você não constrói aquela estrutura. Então, como o pessoal vê, é uma nuvem, é uma baleia. Mas você pode ver, isso aconteceu lá no Oumuamua, aconteceu no Planeta X, que o pessoal gosta de criar. Mas tudo isso já aconteceu. É memória ancestral das coisas que aconteceram lá atrás. E que a gente vem trazendo, vivenciando e achando que tem que viver de novo essa história. Sensacional. Eu assisti o documentário chamado Heaven's Gate, que era sobre uma seita nos Estados Unidos, e eles acreditavam que ia vir uma nave resgatar eles. E eles, e teve gente que ficou mais de 20 anos, né? E eles moravam, todo mundo junto, tinha as regras. E eles tinham algumas regras, por exemplo, todos de cabelo curto. Então, quando você olhava assim, sei lá, você via de longe, você não sabia se era homem ou se era mulher. Então, todo mundo de cabelo curto, nada de luxo, celibato, e eles viviam em pares, né? Então, apesar do celibato, você tinha ali um par que te ajudava a ver se você estava andando na linha mesmo, né? E você tinha ali um pequeno apoio. E eles... a intenção deles era um aprimoramento para ir para o próximo nível. E aí, esse próximo nível seria a nave vir e resgatar eles. E aí aí todo mundo achando uma loucura. Aí eu fiquei olhando ali, né, assistindo um pouquinho do documentário, e falei assim, gente, não é tão louco assim. Se você for pensar que isso é uma memória ancestral que está registrado no DNA deles, eles estavam buscando, através dessa memória, trazer aquilo como uma realidade presente. Voltar para a terra natal. Para a terra natal. Mas é interessante essa parte que você fala, né, do que seria essa próxima fase que todo mundo fica pensando, né? Tipo, a ascensão, a quinta dimensão e tudo mais. Gente, está tudo aqui. Já ontem, esses dias mesmo, agora que teve eclipse, a semana do eclipse eu estava nessa dimensão, noutra dimensão, nessa dimensão, noutra dimensão. e cada vez mais forte, porque os véus estão diluindo, né? Então, cada vez mais você consegue ver as dimensões com mais facilidade, até quem não via antes. E, na verdade, não tem a ver com a tua alimentação, não tem a ver com você ser celibatário, não ser celibatário. Tem a ver com a tua intenção de ter uma energia que é coerente com você e coerente com essa vibração. Então, por exemplo, se você é celibatário, mas você tá lá, nossa, como eu queria. Como era bom. Se eu pudesse. Então, não vai adiantar nada, porque não tem coerência, entendeu? Agora, se você fala, não, eu sou celibatário e estou me sentindo puro lá profundamente, pode ser, aí é um caminho. Mas o mais importante a gente chama de coerência vibracional. E você se permitir entrar na frequência, porque a gente não sabe o que é uma frequência de quinta. Você não sabe distinguir a diferença entre uma frequência de terceira dimensão e uma frequência de quinta. Nosso corpo está aprendendo a receber as frequências para entrar em ressonância. Então, às vezes, é muito mais uma percepção, então, por exemplo, em meditação, em autoconhecimento, do que necessariamente você fazer coisas radicais
que, na verdade, às vezes você só está obedecendo ao invés de entender o que você está fazendo, né? Que eu vejo muito isso, assim, né? Então, a gente vai muito mais na obediência, porque o fulano diz que tem que ser assim, o ciclano diz que tem que ser assado, do que necessariamente numa compreensão profunda daquilo que você está fazendo de fato, né? E eu vejo muito nesses casos, né? Onde o povo adora botar medo, que é o apocalipse. Então, o povo adora criar as histórias do apocalipse. A última que eu tinha ouvido era de uma japonesa, que ela tinha acertado algumas coisas, né, na previsão que ela fez, e uma das previsões era que ia ter um grande terremoto no Japão em julho, né? E também na questão do Armagedon, por conta da Bíblia e tal. É assim, pode acontecer? Pode. Não vou falar que não. Um terremoto, não teve? Lá que pegou parte da Rússia e umas Isso, ilhas mas no Japão. Não foi assim, né? Não foi pra... Não, porque o que ela falou era uma catástrofe e tal, então, né? E que eu chamo de médiuns do apocalipse, né? Então, e aí, na verdade, o que pode acontecer é de tantas pessoas vibrarem querendo isso, elas co-criarem isso. Então, por exemplo, você vibra tanto que você quer essa experiência, né? Porque você leu nos livros, porque você está acreditando, que você, né, naquele inconsciente coletivo, junta com todo mundo desse inconsciente e co-cria. Então, por isso eu falei, pode acontecer. Agora, precisa? Não sei, né? Eu sou das pessoas que acho que não precisa. Já aconteceu, tá bom, né? Mas mais catástrofe isso não vai trazer. Tanto que se realmente houvesse necessidade de uma catástrofe real, assim, diz que na conjunção harmônica de 87, 84, foi a reunião entre os mentores, né? E lá, sim, foi deliberado se ia ou não. E gente, já está quase 40 anos desse trabalho, então não vai acontecer, né? Chico Xavier falou sobre isso, né? Isso. Que se passasse de uma determinada 2019. data, aí a gente poderia esperar grandes feitos da humanidade, evolução tecnológica. Tô esperando. Não, então, aí esse é o ponto, porque se não aconteceu e se estamos todos aqui, é porque, na verdade, agora todos nós fazemos parte da transição. Então, quem ficou aqui tem a responsabilidade de fazer essa transição acontecer. Ah lá, consciente ou não consciente, né? Mas sobrou pra Geisa. Sobrou. Pra mim. Só vim aqui de boinha, dar um rolê. Né? Então, e aí você fazendo o que você faz. Então, por exemplo, né, ensinando seu trabalho, meditação, né? Então, cada um naquilo que tem de melhor. Né? Isso que eu acho mais importante. Mais do que você ficar preocupado se a nave vai chegar aqui. Ou se vai cair o cometa. Se vai cair o cometa, né? E tudo mais. Porque realmente isso já aconteceu. Mas isso é memória celular do seu passado. Né? Agora a gente precisa co-criar um novo futuro. E precisamos de co-criadores e visionários para esse novo futuro. E aí... principalmente quem já está há mais tempo, né, nessa parte de cocriar e vibracionar, vocês têm mais responsabilidade nessa parte de cocriar, porque o que você pensa gera muito mais rápido do que você imagina. Marta, falando nisso, o que você pensa... Deixa eu contar. Não sei se eu tenho tanto poder assim, né? Poder demente, como eu chamo. Mas no último domingo... eu fui comprar umas plantas. Falei assim, vou num garden, quero transformar minha casa numa selva. E você sai em uma alça da Marginal, e aí eu fui entrar no estacionamento do garden, só que a calçada é toda esburacada, tal, não sei o quê. E aí eu fui um pouquinho mais devagar, e o cara que estava atrás de mim começou a buzinar. E eu tava dando seta, tipo assim, né? O cara sabia que eu ia entrar no garden. E o cara começou a buzinar, ainda olhou para trás, levantou o braço. Eu falei assim, ai, que abençoado, né? Tomara que... Eu desejo de coração, tomara que bata o carro. E eu entrei no garden. Eu entrei, desliguei o carro, não teve uma batida?
na porta do Garden. Só que com 2 carros, tadinhos, que não tinham nada a ver. Então, assim, moço da Fiorina, eu não queria que você batesse. Eu queria que o rapaz do Onix preto que buzinou pra placa... Nossa, ela lembrou, hein? Lembrei, porque me deu muita raiva. E eu falei, caraca! Né? Então, na verdade, agora a gente tá mais nessa nossa capacidade de co-criar e de ver o nosso futuro. E agora, se você ficar vibrando um futuro que, ai, não, só os iluminados vão receber. Gente, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Né? Que daí eu já não recebo também, porque eu queria que o cara se estrupiasse na marginal. Né? Não, e iluminado não quer dizer que você é bonzinho. Ai, ufa. Shiva era bonzinho? Não, o Shiva destruía tudo. Então. Né? Me senti melhor agora. Essa coisa de ser iluminado sendo bonzinho é muito uma coisa muito católica construída. Sim. Né? Mas essa parte de iluminação é mais de você ter consciência das dimensões, o que existe além do véu, do que realmente você ser bonzinho para querer que todo mundo goste de você. Não existe isso, né? Então, precisamos de pessoas que realmente queiram que o planeta melhore. Porque você conversa com as pessoas, você fala assim, cara, de 10 que eu converso, 9 falam, ai, eu quero ir embora, não sei o quê, nananã. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Não vai ter ônibus para Marte. Isso é uma fuga, né? A espiritualidade entra como fuga. Ah, eu quero entrar na nave, eu quero ir para outra cidade. Eu entendo que quando você mergulha na espiritualidade, é muito mais um conhecimento interno, uma jornada interna, uma busca sua, não uma fuga. Né? E eu lembro até hoje, não sei quem que era o autor, mas ele falava assim, você se ilumina, depois vai varrer o chão. Você se ilumina, dá o banheiro. Tem um livro que fala sobre isso. Esqueci o nome do rapaz, mas é depois da iluminação. Nossa, é isso mesmo. Vou procurar depois. E porque tem gente que fantasia muito e cria muita história ao redor do que é iluminação, ao redor do que é arrebatamento, ao redor do que são esses seres estelares. E, na verdade, é viver no dia a dia, sabe? Lá você recebe as informações, mas agora tem uma sujeira aqui, precisa varrer. Precisa ser gentil com as pessoas, né? Às vezes. Depois da iluminação, lave a roupa suja. É um negócio assim o livro. Né? Então, a gente vai continuar tendo as questões da Terra, vai ter questões de desafios. E não dá para colocar na nave e falar, olha, se a nave passar, vai resolver meu problema. Sem te informar que não. Vai ser outro problema agora, porque você vai estar numa nave, sabe-se lá onde. Não adianta se conectar com a espiritualidade também se você não consegue trazer isso para a vida e praticar de alguma forma, lidar com as dificuldades terrenas do 3D, porque senão vira fuga, vira devaneio e nada prático, né? Sim, nada prático. Então, gente, eu sei que todo mundo adora saber se o ET passou, se passou a navezinha e tudo mais, mas o mais importante disso é o que você vai usar isso no plano real. Então, às vezes, tanto que às vezes chegam alguns seres estelares, aí você fala, tá, mas você vai fazer o que aqui? Ah, nada, então volta. Não, então me ajuda, pô. Não é o que você tá fazendo aqui, você não vai fazer nada, né? Lava a louça, pelo menos. Então, é muito importante a gente ter essa ideia, e principalmente a ideia de autonomia e consciência de presença, porque senão você fica querendo guruzificar tudo, né? Os seres, as pessoas, e na verdade você tem a tua consciência, né? Então, não é porque alguém diz que vem de não sei aonde que você vai, né, mestre, né? Então, que era o que aconteceu lá atrás, por isso que eles falavam que esses seres eram deuses, porque realmente naquela época, quando esse povo vinha e materializava na frente, os povos aqui eles falavam, olha, é um deus, né? Então, confundiam esses seres com deuses, mas agora já não são. Então, a gente também tem que tomar essa consciência de falar, opa, peraí, são amiguinhos estelares, né? Tá vindo para ajudar, tá vindo para ficar, mas principalmente largar essa coisa de desespero.
né? Então, só tá vindo, se tá vindo pro bem, fica, se não tá vindo, volta. Conectando um pouco das coisas que a gente falou, né? Lá no começo, a Marta estava falando sobre o DNA de várias espécies, de arcturianos, sirianos, que a gente tem aqui no nosso DNA e no nosso planeta. E aí, algumas vezes, nos atendimentos dos mentores, o mentor fala, então, a pessoa que está sendo atendida é um fractal meu, porque precisava experienciar essa vida no planeta Terra. Então, se os arcturianos estão entre nós, vivenciando essa experiência no 3D, se alguém que tem uma consciência mais expandida escolheu experienciar algo aqui, é porque tem alguma coisa a aprender. Lavar a louça todo dia talvez seja um teste de paciência para um ser estelar. Lavar a louça, ter paciência, né? Com certeza. Eu lembro até de uma vez um atendimento que a pessoa virou e falou assim, olha, ser estelar, o tempo não é da mesma forma no corpo físico. E aí eu aprendi que eu não conseguia fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Então eu aprendi a tentar fazer 3. Sim. Mas não tem jeito, né? A tendência é essa mesmo. Você tem um outro tipo de funcionamento e tá tudo bem. Você lida com isso e segue a vida, né? Segue o baile. Mas acho que mais importante é não cocriar o desespero. E não cocriar também a separação, porque a questão, né, de você falar do planeta X, da nave que leva todo mundo. Gente, tipo, se todo mundo se escolheu viver junto agora, nesse tempo, nesse momento, é porque vocês têm karma coletivo. E tem que ficar todo mundo junto. Não adianta. Né? Então, se você tem um chefe chato, ou se alguma coisa te incomoda no país que você vive... Família, família, né? É karma coletivo, então. E karma não quer dizer que é uma punição, é um aprendizado. E você tinha falado também de alguns traumas estelares que a gente tem, de lembrar de batalhas, de lembrar de planeta explodindo. E algumas vezes a gente vê isso nos atendimentos e quando a gente resolve um pouco desses traumas estelares, algumas situações também do nosso 3D também vão se resolvendo, né? Entre as questões de família, as questões de relacionamento. E então, de alguma forma, a nossa experiência aqui é propício para curar outras experiências que a gente teve. Sim, tudo que está acontecendo no micro tá no macro e no macro tá no micro, né? O Hermes já falava sobre isso. Então, às vezes você está vivendo uma coisa pequena aqui, mas que lá foi grande. Então, você está curando o grande através do pequeno. Então, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, tudo tem a sua estrutura, a sua história. E as coisas acontecem no seu tempo e no seu ritmo, né? Isso que é importante vocês colocarem para vocês. E por mais que pareça, entre aspas, bobo ou pequeno que você está passando, é importante para a sua alma, né? E o mais importante é sair dessa histeria coletiva de procurar qual que é o próximo desastre. Né? Então, assim, desastre vai acontecer? Acontece. O planeta Urano está aí e ele sempre está fazendo as suas. Mas eu acho que o mais importante é a gente não ficar preso aos desastres em si, porque depois que aconteceu, aí você já perdeu, já foi e acabou, aí é outra história. Então, você conseguir aproveitar o tempo que você está aqui, né? E depois, se tem mais para frente, aí é outra história. Mas o que você precisa aprender aqui, o que você precisa entender na sua terraquedade, né? Na sua humanidade, né? Em ser um ser humano. Então, e é muito interessante porque outro dia eu estava pensando, né?
uma das coisas que acho tão interessante que o povo fica perguntando para a IA coisas emocionais, questões psicológicas. Assim, cara, mas a IA não entende o que é Emoção, medo. né? Como é que a IA vai explicar para você e vai te ajudar? Me ajudou. Ok, mas a emoção, principalmente o aspecto emocional, é do ser humano. E muitas dimensões e planetas que estão em crise é porque eles perderam a capacidade de sentir. Tanto que Grays, né, quando eles estavam fazendo os experimentos com humanos, né, aparecia muito nos Estados Unidos, a coisa dos experimentos, é porque quando eles começaram a misturar o DNA humano com o DNA dos Grays, apareceram Grays híbridos capazes de sentir de novo. E esses híbridos, eles têm ciência que eles são? Alguns sim, alguns Elas não. né? Mas a capacidade humana de sentir. E isso, por mais que você trabalhe num aspecto de chip, né, de inteligência artificial, você não consegue explicar para uma máquina ou fazer a máquina entender o que é um medo, o que é uma raiva. Então, muita coisa que a gente vai evoluir mais para frente agora, que a gente precisa evoluir, é o nosso aspecto das emoções, porque tem muita coisa nas nossas emoções e no nosso sentir que a gente pode evoluir, que dá para crescer muito mais e que a gente tenha essa capacidade muito limitada só como uma coisa que atrapalha. Né? Eu falei assim, interessante isso, né? Então, fica a dica para vocês, né, de trabalhar as suas emoções de um modo positivo e que elas possam te ajudar realmente a trazer coisas boas, porque muitas pessoas chegaram até aqui, não só pelo aspecto racional, mas para poder aprender e ter o aprendizado das emoções, né? Sensacional. Sensacional. Então, na próxima vez, não tenha medo de uma navezinha. Um ETzinho faz assim pra você. Falou, e aí, colega? Senta aí, toma um café. Acho que tem até um videozinho que eu vi no YouTube que o Shin deu risada, que era um ETzinho que veio, aí a senhorinha falou, senta aí, toma um café, come um biscoitinho de polvilho. Isso, que é o ET quando chega em Minas, né? Isso. Aí ganha o pão de queijo, ganha o cafezinho. Né? Então, e aí ele recebeu tanto amor da vozinha que ficou lá. Então, né, pensar nisso, que às vezes a gente também tem muita coisa e somos muito capazes de também levar muita coisa, né? Então, a gente sempre se pensa muito inferior, mas na verdade tem muita coisa que a gente pode trocar e trazer. E aí, né, trazer essas informações de uma forma mais amorosa, de uma forma mais consciente e menos catastrófica, né? Porque de catástrofe já tá bom. Já tá bom, chega. Muito bem. Então, gente, da próxima vez que né, colocarem lá, vem outra nave, né? Então, calma, pessoal. Outro apocalipse, né? Põe o chapeuzinho de alumínio. Então, fiquem calmos, respira, né? E, na verdade, o nosso desafio agora é ser esses agentes da transição. Então, dentro do papel que você escolheu fazer aqui nesse planeta, qual é o seu papel como agente de transição, né? Então... Jesus. Só complica. Não, você tá fazendo uma parte muito importante aí com a yoga, não tá? É verdade. Então, eu falei, é uma parte que cada um faz. Tem uma frase que eu gosto muito, que é justo a mim coube ser eu. É isso aí, pessoal. Então, se você quer saber um pouquinho mais, né, e também ter a experiência, né, de tratamentos com essa energia estelar, no reiki xamânico estelar, na apometria xamânica, com os dragões. Então, continua assistindo a gente, continua, né, ouvindo, porque aí você vai entender e vai ficar com menos medo, né? Porque o mais importante é a gente desmistificar esse pânico que o povo adora colocar. Porque pânico também dá dinheiro, né? Então, Sim. Eu sei que agora que eu falo isso, aí a visualização vai lá pra gente. Era só isso? Mas o mais importante é você sair do medo, né? Isso é muito importante. Verdade.
certo? Então, continue acompanhando a gente nos nossos canais. Você quer fazer yoga com a Geisa, quer fazer uma captação com o Manx, né? E saber quem aí são os estelares. E também, no próprio Reiki Xamânico Estelar ou na apometria, você começa a descobrir um pouco da sua essência, do seu DNA, de onde ele é, qual é a maior frequência dos seres que estão no seu DNA. É bem legal. Talvez saber mais, né? Tá bom. Certo? Então, não esqueça de curtir, compartilhar, acender o sininho, dar like, né? E Comenta. Fala, esses três são tudo malucos, está tudo bem. E não tenha medo das naves, né? Então, tá tudo certo. Só sorria, como diz a Geisa. Sorria a cena. Sorria a cena. E vai dar tudo certo, né? Tá bom. Isso aí. Então, gratidão, Manx. Gratidão, Geizinha. Gratidão, Doni. Valeu. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau. E fica na terra, hein? Não é pra ir pra nave. Tchau, tchau.